Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Tá tudo? Tá tudo. Graças a Deus, tudo como? Hã? Tá tudo? Tudo normal? Tudo como Deus quer. E como Deus quer, tá bom? É? Tá tudo fixe? Sem nenhuma reclamação? Hã? Tá tudo 100% mesmo? É? É muito bom estarmos juntos aqui, mas nesse domingo, e podermos realmente louvar esse nosso Deus maravilhoso, né? Em 2018, algumas pessoas que estão cá já estavam cá, né? Nós plantamos a igreja em 2017. Em 2018, os nossos cultos ainda eram às 6:30 da tarde. E o culto tinha mais ou menos a duração de 1 hora. Só que vocês sabem que horas que a gente saía daqui? 9:30, 10 horas da noite, 11 horas da noite. Surreal, né? A gente olhando para trás, quem estava aqui naquela época. O culto acabava umas 7:30, 7:45, e a gente ficava aqui até 10, 11 horas da noite. Uma loucura. Foi assim durante uns 3 anos, né? Faça chuva ou faça sol, faça calor ou faça frio. E era muito bom. E num desses domingos, quando acabou, nós ficamos cá e começou um temporal. E ali naquela garagem que tem a porta, a gente foi pegar o carro, a porta bateu e a porta se espedaçou. Os pedaços ali do metal daquela porta se espedaçaram. E nessa época nós ainda morávamos em Gandra. A gente veio para Paredes, vai fazer exatamente 8 anos, 7 anos, dia 29 de outubro. Vai fazer 7 anos que nós nos mudamos para Paredes. É a casa que a gente mais está morando em Portugal, exatamente metade do tempo que nós moramos cá, que são 14 anos. E a gente pegou a autoestrada, estávamos indo para Gandra, a chuva era tão forte, estava tudo escuro, que eu tinha que seguir o farol traseiro lá dos faros, aquelas luzinhas vermelhinhas, que eram bem pequenininhas e falhavam por causa da chuva. Eu fui daqui até Gandra a 40 por hora, dá para imaginar? Um medo, aquela barulheira, aquela chuva ao vento, e não dava nem para parar no acostamento. Surreal, foi algo assim realmente surreal, e a gente viu que realmente, se a gente não orasse, eu acho que a gente ia infartar. O Rafael tinha 1 ano de idade, o Edu tinha 3, e os pneus do meu carro ainda não estavam bons. Então assim, aquela compilação de bênçãos, sabe? Mas graças a Deus a gente chegou em casa. Eu não sei se você já passou por um temporal desse. Não quando a gente está em casa, né, no sofá, né? Aí tem que desligar a TV, você fala, tem que desligar a televisão, né, que você não vai queimar. Ou então cai um raio, acaba a luz, você acha que queimou tudo, né? O frigorífico, a televisão, o aparelho de som, o micro-ondas. Mas se você já passou por um temporal dessa magnitude, ou andando na rua, né, que você fica todo molhado. É interessante que quando a gente vê a Bíblia, nós vemos vários aspectos que pessoas passaram. E os discípulos, eles tiveram uma experiência marcante com Jesus, no meio de uma tempestade. Abra aí Marcos 4, do versículo 35 ao 41. Pode só fechar a porta por causa do ar-condicionado que está ligado? Obrigado. Marcos 4, do versículo 35 ao versículo 41. Provavelmente você já viu alguma pregação sobre essa palavra, você já leu essa palavra, você já ouviu essa passagem, mas vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje. Marcos 4, 35 a 41.
Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado pelo teu amor por nós, pela tua graça e pela tua misericórdia. Obrigado porque hoje nós acordamos, provavelmente tomamos pequeno almoço e estamos cá te louvando, te adorando, te servindo e ouvindo a tua palavra. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que nós possamos realmente entender, Pai, essa porção que o Senhor tem para nós hoje e praticarmos, Pai, e te obedecermos e vivermos de uma forma que te agrada. Guarde todos aqueles que não puderam estar, esteja com eles, cuidando, protegendo, dando sensibilidade aos seus corações e mentes, e que todos nós juntos possamos te servir, Pai. Guarde-nos, é o que eu peço e agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Jesus, ele tinha passado o dia inteiro ensinando. Ele tinha uma multidão gigante na frente dele, que se reuniu para ouvi-lo. Ele tinha passado o dia inteiro falando muitas coisas. E o dia tinha sido cansativo e já era tarde, já estava anoitecendo. Sabe aquele dia que você não vê a hora que chega a hora de você sair do seu expediente? Dá 10 horas da noite, mas não dá 6? Dá 11 horas da noite, mas não dá 7? Foi mais ou menos assim. Aí Jesus, ele diz para os seus discípulos para partirem para o outro lado, para outra margem do Mar da Galileia. E a gente tem que lembrar que o Mar da Galileia é um grande lago, que tem mais ou menos 21 quilômetros de comprimento e mais ou menos 14 quilômetros de largura na sua extensão mais larga. É gigantesco. É um lago de água doce, que tem 21 quilômetros de extensão. Eles estavam do lado, perto de Cafarnaum, que era onde Jesus tinha a maior parte do seu ministério, e ele disse que eles tinham que passar para o outro lado. Aí os discípulos, eles entram no barco, despedem a multidão e vão com Jesus do jeito que estavam. Interessante esse detalhe, né, que eles falam. E o levaram assim como estava. O que isso quer dizer? Que eles não pegaram mantimento, eles não pegaram comida, eles não pegaram mais uma muda de roupa, eles não pegaram nada. Depois daquele dia, do jeito que eles estavam, eles entraram no barco com Jesus e foram para outra margem. E um detalhezinho aqui também é que no final do versículo 36 diz: e outros barcos os seguiam. Então Jesus estava dentro do barco, tinha multidão na praia, mas tinha alguns barcos também que estavam ouvindo Jesus. De repente, o que acontece? Inicia-se uma tempestade. E as ondas, elas batiam no barco de uma forma tão forte. Eu não sei se você já esteve em algum barco
e que a onda bateu e que você ouve aquele barulhão e bate e o barco se mexe e acontece. Eu já morei já no povoado já de pescadores, eu já andei já em alguns barcos. Enquanto o mar está bonitinho, tudo flat, é lindo, mas quando a onda começa a agitar, fora o enjoo, o barulho de quando aquela onda quebra no casco do barco, tá, e o barco estava o quê? Enchendo de água. Imagine a cena. Antes estava tudo tranquilo. Jesus estava falando, ficou o dia inteiro, Jesus no barco, aguinha, ó, tranquilo. Eles só foram passar para o outro lado e começou a tempestade. Aí no fundo do barco, ou seja, na popa, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. A tempestade estava lá, aquela barulheira toda, aquele vendaval. Você já ouviu aquele vendaval que faz? Estava tudo isso e Jesus estava como? Dormindo. E detalhe, ele estava dormindo no travesseiro. É interessante esse texto, porque Marcos, esse texto está em Mateus e está em Lucas, mas Marcos fala de alguns detalhes muito interessantes também, que é, primeiro, outros barcos seguiam. Depois Jesus estava dormindo sobre um travesseiro. Por que tem esse detalhe? Dependendo do barco naquela época, lá na popa ficava quem? O pescador que dirigia com o leme. E ele ficava sentado numa almofada. Então Jesus estava nessa posição lá no fundo do barco. E aí o que acontece? Os discípulos, eles estavam desesperados, estavam em pânico, e acordam Jesus dizendo: mestre, nós vamos morrer, o Senhor não está nem aí com a gente, nós vamos morrer, o Senhor não se importa conosco. Jesus estava como? Cansado. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ele estava cansado. Jesus estava exausto, por isso que ele dormiu. Ele dormiu profundamente, porque estava tudo aquilo e Jesus estava lá, ó, nem um anjinho, dormindo lá no travesseirinho dele, na almofada dele. Aí Jesus acorda, versículo 39, repreende o vento e diz ao mar: acalma-te. Baixa a bolinha aí, mar. Fica quietinho. Silêncio. E o que aconteceu? O vento parou e houve o quê? Uma grande calmaria no mar. Ficou como estava tudo antes. Tranquilo. Detalhe, isso já era noite. E ficou tudo em paz. Aí o que acontece? Jesus, ele se dirige aos discípulos e fala: por que vocês estão com medo? Ó, já pensou você nessa situação? E aí Jesus fala para você: ô Carlos, você está com medo por quê? O que você responderia, né? Não, porque eu não tinha o que fazer, eu fiquei com medo, né? Estava tão tranquilo, então eu falei: eu vou ficar com medo. Olha só. E aí Jesus fala: vocês ainda não têm fé? Os discípulos, eles estavam apavorados, e aí eles começam a questionar entre si: quem é esse homem? Detalhe, eles já eram discípulos de Jesus, já tinham visto várias coisas, e falam: quem é esse homem? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Jesus, ele havia feito vários milagres na frente de toda a gente. Ele tinha expulsado demônios, paralíticos andaram, cegos começaram a enxergar, ele cura a sogra de Pedro, tudo isso nessa sequência, você começando a ver Marcos desde o primeiro capítulo. Expulsa todo quanto é tipo de demônio, prega na sinagoga em Cafarnaum, que era o seu campo de atuação, e os discípulos estavam sempre com ele em todas essas ocasiões. Eles viram tudo isso, eles presenciaram, ninguém contou para eles, eles viram. Só que Jesus, depois desse dia, falando com as parábolas,
Ele sabia que do outro lado do mar da Galileia, ele precisava testemunhar o poder de Deus. Ele precisava proclamar o reino de Deus. Por isso que ele fala, passamos para outra margem. Aqui, já fiz o meu trabalho. Expulsei demônio, curei pessoas. Agora eu falei o dia inteiro várias parábolas. Vamos para o outro lado. Marcos 1, para a gente entender isso melhor. Marcos 1, 32 a 34, diz assim, ó. À tarde, Marcos 1, 32 a 34. Ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Diz todos. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Os demônios já sabem o fim da história. Satanás já sabe que já perdeu. Por isso que ele está desesperado. Cada vez mais enganando as pessoas. E Jesus, olha o que ele tinha feito nesse dia, quando ele falou que ia passar para o outro lado. Comecinho do capítulo 4, do versículo 1, o versículo 1 e 2. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. É interessante depois, se vocês puderem, vocês lerem pelo menos do capítulo 1 ao capítulo 4, para entender todo esse contexto. Então Jesus, ele estava realmente cansado. E ele decide ir, e ele fala para os discípulos, passamos para a outra margem. Jesus, ele não falou assim, ó, vamos tentar atravessar o mar? Vamos tentar ir para o outro lado? Jesus fala, vamos para o outro lado. Eu e você temos um caminho a percorrer nas nossas vidas, não é? Nós temos objetivos, nós temos decisões para tomar, nós temos escolha a decidir, todos os dias. A grande questão é, quem está com você em todos esses pontos? Com quem você está a percorrer o caminho destinado à sua vida? Quem está junto com você? Você decidiu e pediu a Jesus para te acompanhar? Você tomou a decisão, fez a escolha, colocou a meta e fala, Jesus, vem comigo. É ficha, não é ficha? Mas agora pensa da seguinte forma. Ou você ouviu Jesus primeiro e decidiu acompanhá-lo? Quem chamou os discípulos para entrarem no barco e irem para outra margem? Foi Jesus. Não foi Jesus, não foram os discípulos que entraram no barco e falaram, Jesus, vamos lá para o outro lado com a gente? Jesus é que tomou a dianteira. Jesus é que decidiu. Jesus é que chamou, vamos passar para o outro lado. Na estrada da sua vida, já houve tempestades? Como elas foram? Como que você encarou as tempestades da sua vida? Jesus estava consigo? Você confiou nele? Você descansou nele? Jesus estava fazendo o que no barco?
descansando. Ele estava cansado. Jesus não estava dando uma de João sem braço, que não sabia o que estava acontecendo. Jesus estava descansando, ele estava cansado. Você já sentiu a presença do Senhor na tempestade que você passou? Talvez hoje, exatamente hoje, dia 12 de outubro de 2025, você esteja passando por uma tempestade. Você esteja no meio de um furacão. E a minha pergunta é, como está o seu coração? Como está a sua mente? Como está a sua alma? Como está o seu espírito? Você tem paz? Você realmente tem paz? Você hoje está em paz 100%? Esse ano, eu e Elaine passamos por uma terrível, intensa e duradoura tempestade. Esse ano de 2025. Não foi fácil. Não foi tranquila. Interessante, no começo do ano, na verdade, de dezembro de 2024 para cá, eu e Elaine, nós entramos numa consagração diante do Senhor e nós não tínhamos ideia de como seria o ano de 2025. E em janeiro desse ano, o Senhor deixou bem claro para mim e para a Elaine que 2025 seria o ano da vitória. E eu te pergunto, que vitória? O que é vitória? Vitória é a gente conquistar tudo aquilo que a gente quer, comprar tudo aquilo que a gente quer, conseguir todas aquelas coisas que a gente quer. E Deus deixou isso tão claro que a gente fez, maravilhoso. Mas que vitória é essa? Sobre o quê? Quando? Onde? A gente não fazia ideia. E aí em fevereiro desse ano começou a tempestade. Logo na primeira semana. Nos primeiros dias de fevereiro começou a tempestade. Terrível, que vocês não fazem ideia. E Deus já estava, desde o finalzinho de 2024, nos preparando. Quando Ele colocou no meu coração, no coração da Elaine, essa consagração. E a gente não tinha ideia do que era. Não era consagração, eu vou agora fazer uma consagração porque eu quero comprar, sei lá, uma casa, um carro. Não é nada disso. Deus colocou no nosso coração esse desejo porque Ele sabia o que ia acontecer. A gente não tinha ideia do que ia acontecer. E logo em seguida que Ele nos diz que esse ano seria o ano da vitória, vem a tempestade em fevereiro. E inexplicavelmente nós ficamos em paz. Nós confiamos no Senhor, nós descansamos no Senhor, nós demos glória, honra e louvor a Deus, e nós buscamos permanecermos fiéis a Ele. E doeu? Doeu. Foi fácil? Não foi fácil. A gente chorou? Muito. Vocês nem fazem ideia. Mas em nenhum momento nós duvidamos da palavra que Ele havia nos dado em janeiro. Que esse ano seria o ano da vitória. Jesus disse: passemos para o outro lado. Jesus não falou para os discípulos: nós vamos passar para o outro lado. Ou seja, Jesus garantiu. Interessante que Jesus estava dormindo no lugar que fica o pescador que dirige o barco.
Quem dirige o barco não é quem está na frente, quem está atrás, quando tem aquele leme. E Jesus estava lá, descansando. Por quê? Porque Ele é Deus. A grande questão é, se Jesus falou para você, vamos atravessar para o outro lado, mesmo que aconteça a tempestade, mesmo que hoje você esteja no meio dessa tempestade, e que, como eu estava lá em 2018, não conseguia enxergar nada, mesmo que você esteja assim hoje, se Jesus prometeu, Ele vai com você. Porque é Ele que está te levando para o outro lado. E a grande questão é essa. Nós estamos deixando Jesus tomar a dianteira das nossas vidas? Nós estamos deixando Jesus tomar a frente das nossas vidas? Ou nós decidimos as coisas e aí pedimos, Jesus, vem comigo que eu já decidi? E muitas vezes, e na maioria das vezes, o que a gente faz? Isso. A gente decide, vou fazer isso. E aí fala, Jesus, mas vem comigo. Só que a gente tomou a decisão errada. Nós temos que deixar Jesus decidir por nós. Porque Ele vai na frente. E eu estou falando, dando esse testemunho pessoal, porque nós sentimos isso mesmo na nossa vida. Jesus foi na frente já nos preparando para o que vinha. E que nós não tínhamos a menor ideia. E sabe o que acontece? Aqui, Marcos fala o quê? Que eles foram, entraram no barco e muitos barcos os acompanharam. E não fala mais nada. O texto, em nenhum dos 3 evangelhos, fala o que aconteceu com esses barcos. Mas esses barcos estavam na hora da tempestade. Eles estavam no mesmo mar, estavam seguindo Jesus, eles também passaram pela tempestade. E também viram que, num determinado momento, a tempestade acabou. Mas quais foram os únicos que testemunharam o que aconteceu com a tempestade? Os discípulos. Os discípulos foram os únicos que viram Jesus mandar o mar e o vento pararem e ficarem quietos. Ao nosso redor tem centenas de pessoas que estão vivendo as suas tempestades. E a grande questão é, elas não conhecem Jesus. Elas estão como aqueles do barco, que estão indo para o outro lado, só que sem Jesus. E a diferença no caminho da nossa vida é esse. Nós vamos para outra margem com Cristo, e mesmo que nós estejamos passando por uma tempestade, nós vamos ver Ele mandando o mar e o vento ficarem quietos e acabar a tempestade. E nós, sendo templos do Espírito Santo, o Senhor Jesus habitando nas nossas vidas, Ele quer que nós sejamos testemunha para as pessoas em meio às tempestades. Sabe qual é a pior coisa? Quando nós crentes passamos por um problemão e não demonstramos nada de fé, e uma pessoa que não é crente em Jesus Cristo tem muito mais fé do que nós. Isso acontece, já aconteceu comigo, provavelmente já aconteceu com você. O não crente, aquele que não conhece o Senhor Jesus, aquele que não tem o Espírito Santo, mais confiante do que você, do que eu. E o que o Senhor Jesus ele tem para nós é isso, Ele quer que nós estejamos confiando nele e passando para outra margem com Ele. A representação desse texto é a nossa vida. O Senhor Jesus ali ensinou, evangelizou, curou, expulsou demônio, fez tudo o que Ele tinha para fazer nessa margem.
mas ainda tinha o povo daquele outro lado. E a nossa vida tem esse percurso. E a questão é, nós vamos confiar em quem está dirigindo o barco? Mesmo que a gente ache que ele esteja dormindo? Você já pensou assim? No seu problema, Jesus está dormindo. Jesus não fala nada. Jesus não responde a minha oração. E a música que nós aqui cantamos mais fortemente foi qual? Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. E a gente não está falando negativamente, nós estamos falando positivamente. No silêncio tu estás. Você já ouviu o Senhor no silêncio? Você tem conseguido ficar no silêncio para tentar ouvir Deus e ouvir o que Ele tem para falar para você? Os discípulos até então haviam conhecido Jesus como quem? Como o grande mestre. Palavras de sabedoria na sinagoga, pregando para as pessoas, poder de expulsar demônios, de curar enfermos, mas agora eles viram outro nível de Jesus, que era qual? O nível do Criador, que manda o mar e o vento se aquietarem. E esses homens que haviam andado com Jesus, que já estavam ouvindo Jesus, que estavam testemunhando tudo que Jesus estava fazendo, o que eles falam? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quem é Jesus para você hoje? Sabe quem é esse? Esse é o Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o Verbo de Deus, aquele que estava no começo com Deus, aquele que era Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É esse quem Ele é. Ele é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. É esse quem Ele é. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o pão da vida. E o seu sangue foi derramado em favor de nós. E ele vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. E vai levar com ele, para estar na presença dele eternamente, a sua igreja. Jesus morreu na cruz pela sua igreja. O Senhor Jesus, Ele morreu por nós. Porque Ele quer nos levar para outra margem. E Ele quer que nas tempestades da vida que nós teremos, nós possamos confiar nele. Nós possamos descansar nele. E nós possamos aprender a viver uma vida que agrade somente a Ele. Que nós possamos realmente buscar diariamente. A vida não é fácil. É fácil? Não é fácil. Quando a gente olha para as crianças, a gente fala, ai, como é bom ser criança, né? Por isso que Jesus falou o quê? Deixe vir a mim
os pequeninos, porque deles é o reino. Jesus fala, se você não se converter como uma criança, o que a criança faz? Está lá, está ali. Ela se entrega totalmente. Ela não deita nos nossos braços e fala, ó, segura aí, hein? Fala isso? Não fala. Ela simplesmente deita. Ela simplesmente se joga. Quando começar a se jogar, bom, vocês já sabem, né? Vocês querem mais emoção, por isso que vocês... Então o que acontece? Jesus quer que a gente seja assim, que a gente se jogue nele, que a gente vá para outra margem com ele. Não é falar, Jesus me abençoa, Jesus me segue. Não. Jesus, eu vou com o Senhor. Porque só o Senhor tem o caminho da vida. Só o Senhor tem o caminho da verdade. Amém? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, porque sem o Senhor nós não somos nada nem ninguém. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor quer nos levar para outra margem, Pai. E o Senhor quer que nós possamos confiar em Ti, descansar em Ti. Ajuda-nos, Senhor Jesus, por favor. Ajuda-nos a Ti obedecermos e a Ti seguirmos, Pai. Ajuda-nos a mudarmos a perspectiva da nossa vida e confiarmos em Ti 100%. Não pedindo para o Senhor abençoar as nossas decisões, mas para que nós possamos confiar nas decisões do Senhor. Guarde o nosso coração e a nossa mente, por favor, Pai, e nos abençoe. É o que eu peço e agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.